Tem algo muito errado no número do desemprego nos Estados Unidos, onde o Jerome Powell do Fed usa isso para dizer que nós estamos numa economia bastante aquecida, onde nós temos aí pleno emprego. O desemprego é extremamente baixo, mostra que a economia vem se tornando resiliente. E é claro que a gente vê um número do PIB do ano passado que mostra que teve uma robustez não esperada, né, da economia americana, que muitos previam que ia ter um tipo de recessão no ano passado, que não aconteceu, mas que talvez tenha esse ano, ou talvez não tenha absolutamente nada, né? Quando você vê a bolsa subindo, todos esses números são usados pelo Fed para dizer que eles estão fazendo um bom trabalho. Só que algo me chamou bastante a atenção quando eu comecei a ver ali alguns números, que é o Household Survey, que fala sobre esses índices de pleno emprego, né? Que a gente teve aí o payroll, que foi o último dado da macroeconomia que saiu, que seja relevante para a taxa de juros americana, para você tentar prever o que vai acontecer. E esse número acabou sendo muito, muito acima do esperado, quase o dobro do esperado pelo mercado na quantidade de empregos. Então, assim, o total de empregados aumentou bastante, e isso até chega a surpreender absolutamente todo mundo. E ninguém entende muito bem por quê, só que, obviamente, que é interessante você tentar ver um pouquinho dos detalhes da situação para entender esses números, de que números nós estamos falando. Então, por um lado, você tem o total de empregados que aumentou, mas por outro lado, você percebe que esse número ele esconde outros problemas mais significativos na economia, porque o total de empregados full-time caiu, ou seja, as pessoas que trabalham em período integral, ou seja, o tipo de emprego que você gostaria de ver aumentando, não é o que aumentou de fato, ele acabou caindo em relação ao relatório passado. Mas agora, o que aconteceu? Quais foram os empregos que aumentaram? Foram os temporários, os part-time, ou os de meio período, ou os empregos temporários mesmo. E isso a gente sabe que é um nome bonito para você chamar isso de bico. Às vezes você tem pessoas com 2, 3 empregos e aí você tem um número de empregados part-time aumentando cada vez mais. Será que isso é um bom sinal? Isso demonstra uma coisa que é para o longo prazo? Isso demonstra que alguém agora engatando numa nova carreira e vai ficar durante anos nessa empresa? Ou é alguém que vai tentar mudar de uma empresa para outra para tentar sobreviver e pagar as contas, porque aquele emprego que ele tinha, talvez no full-time, não esteja sendo suficiente? E esse número full-time diminuindo, será que isso não significa que são empresas que estão tentando fazer uma renegociação, onde elas tentam segurar ao máximo aqueles funcionários para que não tenha uma demissão, e às vezes você renegocia para que você tenha o trabalho part-time naquelas empresas? Isso acontece muito. Às vezes você não quer fazer uma demissão especificamente, porque aquele funcionário tem muito conhecimento, mas você não dá conta de segurá-lo na empresa. Então você transforma aquele full-time no part-time, e aí aquela pessoa volta a trabalhar 2, 3 vezes por semana, e obviamente que ela vai ter que fazer alguma outra coisa para complementar aquilo, porque a outra alternativa seria ela ser demitida. Então eles acabam entrando num acordo. Só que tem uma outra coisa que piora mais ainda essa situação, que são as horas trabalhadas por semana. Elas diminuíram, ou seja, a produtividade, não necessariamente a produtividade, mas realmente o trabalho em si, porque a remuneração, principalmente nos Estados Unidos, ela é feita por hora. Essas horas trabalhadas por semana diminuíram. Então você tem caso de diversas empresas que até falam para as pessoas, olha, nós vamos melhorar o seu salário, vamos pagar mais por hora, só que você vai ter que trabalhar menos horas. E quando você vê o total, que você multiplica as horas trabalhadas pelo pagamento por hora, você percebe que o pagamento continua caindo em relação ao que estava antes. Então, e isso acabou se refletindo nesse relatório, que mostra que nós tivemos um leve aumento do salário, entre aspas. Olha isso, olha que loucura. Então você tem um mesmo relatório, que é o Household Survey, mostrando que as coisas melhoraram bastante por um lado, só que pioraram muito do outro. E aí fica aquela questão, isso é uma boa notícia ou é uma má notícia? E para você interpretar isso, é importante que você veja o que de fato aconteceu no mercado.
o mercado acabou subindo, ele acabou vendo isso como uma coisa positiva. Então você percebe que os algoritmos de trade no mercado de ações, eles acontecem baseado em manchetes e narrativas. Então, quando você pode até conversar com especialistas, falar com pessoas, falar, cara, mas esse relatório, se você lê o relatório, não é bem essa boa notícia que eles estão falando que seja. Não é o que o número realmente deveria apresentar. A gente deveria estar falando de um outro número, essa notícia é preocupante. Mas isso não importa. A gente relativizou completamente o mercado financeiro e existe uma grande diferença do que acontece e do que deveria acontecer. E essa acaba sendo a diferença de quem tem um gerenciamento do seu portfólio onde você foca no que deveria ser. Então isso é uma das coisas que eu mais aprendi com o Brent Johnson, né, do Dollar Milkshake Theory. Ele comentou sobre isso também, Jeff Snyder comentou sobre isso, George Gammon comentou sobre isso, várias pessoas que eu gosto de aprender e seguir para compartilhar nesses estudos que eu faço aqui no podcast, é de que a gente vive meio que numa Matrix, às vezes, né? Então você precisa tentar diferenciar o que é a realidade do que é a narrativa. Porém, o que vai definir se às vezes o seu portfólio vai crescer ou não é a decisão que você vai tomar sobre o que o mercado vai fazer baseado nisso. E a verdade meio que não importa nesse critério. Você entende a complexidade? Então a gente envolve uma subjetividade, uma interpretação baseado na comunicação de determinados dados. Até uma coisa que deveria ser preto no branco, uma coisa que você não deveria poder relativizar, acaba sendo relativizada. Daqui a pouco você vai relativizar a própria matemática, né? 2 mais 2 não vai ser mais igual a 4. Então você vai ter um problema de tentar identificar, beleza, esse relatório está dizendo isso, mas o que estão interpretando que esse relatório está dizendo? E aí acaba virando um jogo de psicologia completo. O mercado já é parte da psicologia, mas quando você envolve uma narrativa para transmitir uma determinada mensagem de uma forma ou de outra forma, isso cria um sério problema. Sem falar que nós estamos num ano eleitoral, nós estamos em 2024, então é importante você ver que provavelmente a expectativa é que você, mesmo que você tenha notícias negativas, elas vão ter um tom de positividade, afinal de contas você não pode ter notícias negativas na macroeconomia num ano eleitoral, porque a memória das pessoas é curta. Como acontece em todos os países, acontece muito no Brasil, acontece nos Estados Unidos, acontece na Europa, não muda, isso faz parte da natureza humana. Mas é mais ou menos esse assunto que eu queria trazer, porque ele realmente cria uma irracionalidade completa no quesito de como o mercado vai reagir. Ele simplesmente vai ler aquela notícia de que o total de empregados aumentou, então tá tudo certo. Opa, foi muito melhor do que o esperado, então tá tudo bem. A economia está super forte, está super aquecida, juntando isso com aquele PIB de mais de 3% no final do ano passado, juntando isso com o fato de que nós temos pleno emprego, está tudo maravilhosamente bem, e isso vai fazer o Fed dizer que a política dele foi um sucesso e o que importa é a minha reputação. E aí você esconde todos aqueles outros números debaixo do tapete e você fica com isso. E os dias vão passando e as pessoas não vão se importando muito, né? Exceto aquelas poucas pessoas que se dão o trabalho de dar uma olhada no que de fato os números daquele relatório estão dizendo. Então é isso que é muito importante a gente começar a tomar bastante cuidado. É fascinante, para falar a verdade, né? É frustrante por um lado, mas é fascinante por outro lado, porque quando você começa a entender essa subjetividade, essa narrativa, você já começa a pensar com essa cabeça de tentar entender, beleza, a notícia é essa, qual que é a narrativa? O que o mercado quer ver disso? Como que ele quer reagir, mesmo que não tenha a menor relação com a verdade. Então, vamos ver um pouquinho dos próximos capítulos, porque a reunião de março vai chegar e vai ser interessante ver se o Fed vai realmente usar esses dados para poder corroborar a própria narrativa que eles vêm criando desde a reunião de dezembro para dizer que eles vêm fazendo um bom trabalho. Então, o próximo número, acredito que seja o próprio CPI. Esse daí realmente vai ser interessante para ver se o Fed vai continuar vendo uma descida, mesmo que seja mais lenta do que ele esperava, ou que,
tá reaquecendo novamente. A economia está super aquecida, o CPI agora vai voltar a ser uma preocupação e isso pode fazer os mercados virarem completamente. Então, é praticamente um 50-50, né? Uma moeda, um cara ou coroa, para ver o que vai acontecer. Acho que a incerteza, esse tipo de número, esse tipo de relatório só faz essa incerteza que eu venho falando nos meus últimos capítulos aumentar em relação ao que vai acontecer em 2024. Mas, obviamente, isso é extremamente fascinante para a gente ir discutindo isso aqui no podcast.